Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Aqui tem os diversos vídeos já publicados e aqui nós temos os nossos canais parceiros, dentre eles o Peter. Além disso, nós temos também aqui no YouTube Ronaldo Coutinho, valeu, ou o Pix, qualquer valor, o pessoal pode ajudar bastante. Além disso, no Instagram, clima.terra, nós temos o que? O grupo VIP, pode ser o do Brasil ou o do sul do Brasil. Então aqui o pessoal clica aqui e vai ter as informações, cadastro, como fazer o pagamento, as formas e as opções, enfim, tudo está detalhado aqui no grupo VIP. E aqui os diversos avisos que a gente vem colocando. Olha esse aqui, ó, o forte massa polar chegando e atualização do ar frio polar chegando. Vamos ver como é que está aqui a visualização. Ó, já chegamos a 164 mil e esse aqui, ó, massa polar, 4 milhões e 100 mil visualizações. Foi o vídeo que mais teve visualização da Climaterra no Instagram. E já estamos com 583 mil seguidores. Agradecemos bastante, pessoal, a confiança. E vamos falar nesse vídeo o quê? Da safra americana, pegando todos os Estados Unidos aqui, o pessoal pediu para falar alguma coisa aqui no meio oeste americano, pegando aqui a região do Oklahoma, Texas, Missouri, aqui a região do Mississippi, para quê? A parte do algodão. O pessoal quis informações, a gente dá um toquezinho, eu não sei exatamente bem a área, que eu acho que fica nessa região aqui, mas toda ela está uniforme na parte do clima. Então vamos agora aqui, ó. Nós estamos aqui com o dia 28, de 6 até o dia 28, ou seja, o mês de julho, basicamente julho. Vai ter o quê? Toda a área do cinturão do milho e soja vai ter uma situação de chuva até acima do normal. Não vi nenhum período assim exageradamente úmido. Então, por enquanto, bem no miolo do verão, que é o mês de julho, nós estamos com uma situação em que vai ter calor e vai ter também a chuva na medida que dificilmente vai ter problema por falta de chuva. Pode ser problema por excesso, atrapalhar algum tratamento, alguma área ficar um pouco mais úmida demais, nesse sentido, aqui nesse miolo. Pega principalmente aqui em Iowa, Missouri, aqui em Illinois, aqui em Indiana, Ohio, e aqui já na parte oeste, em direção ao meio oeste, já fica nas Dakotas um pouco abaixo, vamos dizer assim, a Nebraska dentro do padrão, mais para cá abaixo, mais para o leste e acima, e aqui o Kansas e Oklahoma abaixo. E aqui na parte, o que preocupa mais aqui é o Texas. Esse vai ter pouca chuva nesse período agora. Não tem nenhum, assim, um exagero de anomalia negativa, mas é o que tem mais risco de ter um veranico maior, períodos maiores sem chuva. Nessa parte aqui do Texas, aqui a região do Arkansas, aqui Louisiana, Mississippi, Missouri, mas principalmente aqui, ó, essa parte sul dos Estados Unidos é onde vai ter um período mais seco, especialmente entre Oklahoma, Texas e Louisiana. Essa área aqui pode ter períodos maiores de tempo seco. Se chegar com tempo seco na colheita do algodão, excelente. É até preferível que seja mais seco do que úmido demais. Não creio que vai ter problema sério, pelo menos por enquanto. Pode ter, talvez aqui, ó, nessa parte leste do Texas e aqui a parte oeste da Louisiana, um período um pouco mais seco do que o padrão. E aqui no cinturão do milho e soja americano vai ter uma situação mais favorável para a chuva. Como está indicando acima do normal, isso pode significar também problemas com temporais ou tempestades de granizo, que é comum nessa região. Quando chega aqui de julho até agosto, tu vê que toda a região fica abaixo do normal. Novamente, essa região aqui do sul americano é onde tem maior problema com falta de chuva. Dependendo do estágio que tiver o algodão, é benéfico ou atrapalha um pouco. E aqui no cinturão do milho e soja vai ter um período assim um pouco mais seco. Não está indicando nenhum veranico prolongado. Se tiver problemas, pode ser aqui, ó, entre aqui a região das Dakotas, aqui na Nebraska e no Kansas. Nessa área aqui no miolo americano, não acredito em problemas, porque vai ter um excesso de chuva em julho e provavelmente aqui vai ser mais na segunda parte, vamos assim, início, meio de agosto para frente. Nessa área aqui, situação boa. No geral, por enquanto, a safra americana na parte da chuva dificilmente vai ter problema. Um problema maior aqui no sul, sudeste, sudoeste dos Estados Unidos, onde pode ter um período maior de tempo seco. E no complexo geral, ou seja, nos 46 dias, acima do normal, concentrando principalmente em julho e secando um pouco mais em agosto. Aqui as culturas que foram plantadas um pouco mais cedo, mais aqui ao sul, pode até se beneficiar dessa secada em agosto para a fase da colheita no finalzinho de agosto, início de setembro. E aqui
dependendo do estágio que tiver o algodão, pode ser que seja até benéfico a pouca chuva. O Texas é que vai ter uma situação mais problemática em termos de chuva, principalmente o centro-leste do Texas, onde fica mais seco, a Louisiana e também aqui a região aqui do Arkansas e na Louisiana. Então, aqui fica um pouquinho mais de problema. Aqui no Mississippi, tu vê que para cá indo em direção à Flórida, não é tão problemático. E no cinturão do milho e soja, acredito que sem problemas em relação à parte de chuva. Na temperatura, nós temos o quê? Tanto nesse período agora de julho, quanto no período de julho a agosto, as duas regiões vão ter temperaturas acima do normal. Vai estar um pouco frio agora nos próximos dias, nessa parte norte do cinturão do milho e soja. Mas a princípio nada muito significativo, só um refresco. Nessa área aqui, ó, vai ter o quê? Tempo mais seco e temperaturas elevadas. Então, ondas de calor nessa parte do meio oeste americano, pegando aqui em direção às rochosas, o Texas, Oklahoma, aqui o Kansas, pega aqui o Missouri, aqui a região do Arkansas, aqui a Louisiana. Essa região aqui pode ter temperaturas bem elevadas em determinados períodos de julho e também principalmente em agosto. Aqui fica mais acima do normal. Boa parte da região está acima da média, mas não é muito. Está dentro daquele desvio padrão normal deles. Tu pode ter, por exemplo, uma média, sei lá, de 10 graus, de 25 graus, e uma variação até 27 ou até 23. Está dentro mais ou menos dessa variação. Aqui sim, aqui pode ter alguma onda de calor ou duas ondas de calor durante julho e agosto, com mais intensidade, pegando principalmente o Texas, Oklahoma e o Kansas. Mesma coisa aqui, principalmente aqui, ó, na segunda metade de julho e começo de agosto. Aqui um calor bem forte nessa região que pode atrapalhar bastante o andamento e também a vida do dia a dia da população. Indo para cá, para a costa leste, centro-leste dos Estados Unidos, não chega a fazer tanto calor. Faz calor tudo, mas mais ou menos dentro do padrão, tanto aqui em julho quanto em agosto. Indo aqui para a Laninha e El Ninho, nós estamos com a Laninha com aquela oscilação que vem acontecendo desde final de maio para cá. Aqui, ó, final de maio, oscilando em torno de 0 grau. Agora deu uma subidinha, está estabilizando e vai cair de novo. Deve ficar assim até a primeira metade de julho, provavelmente. Da segunda metade de julho é que começa a afundar. Mesma coisa aqui, ó. O Nino 1 e 2, aqui o Nino 1 e 2 já está bem abaixo do normal, abaixo de 0,5 desde começo de maio para cá. E o Nino 3 também está oscilando em torno de meio grau negativo, subiu agora, estabilizou e deve cair de novo. Aqui a formação, ó, o desenho já é do início de Laninha. Quando é que vai começar a formar a Laninha? Nesse trimestre agora, julho, agosto, setembro, principalmente a partir de agosto, setembro para frente. É o que a gente vai ver aqui agora. No trimestre julho, agosto, setembro está aqui, ó, a Laninha já se formando provavelmente da metade de julho para frente e até forte, ó, e ficando entre 1 e 2 negativo. Então, e já aqui, ó, emendando aqui em relação à rodada da segunda-feira, intensificou levemente. Aqui continua acima do normal e aqui de normal abaixo do normal. Quando pega o trimestre agosto, setembro, outubro, a Laninha está bem configurada. E aqui também, aqui começando a emendar, está com cara de que vai emendar essa parte. E aqui continua acima do normal, no sul, algumas manchas abaixo. Nessa situação de segunda metade do inverno e primavera, nós vamos começar aos pouquinhos a ter o efeito. Redução de chuva, chuva bem irregular aqui no centro-sul, ondas de frio com alternância entre pulsos de frio forte e períodos de calor. Principalmente o Rio Grande do Sul já está indicando mais frio nesse mês de julho e agosto. Santa Catarina está no sanduíche, o Paraná ainda fica um pouco mais quente. Não é ausência de frio, é frio forte com intervalo de calor. Assim como no Rio Grande do Sul vai ter períodos maiores de frio com intervalos de calor. No Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, períodos maiores de calor com intervalos de frio forte. Eu acredito que vai se ajustando. À medida que a gente for chegando julho, agosto, setembro, nós vamos começar a se ajustar para períodos maiores com frio. Os modelos ainda estão começando a ajustar esse comportamento. Na Argentina e Chile tem feito muito frio. Não é que é a falta de frio, é o jato que está bloqueando. Ele vai começar lentamente a ondular. Agora a secura em grande parte do país é o que se espera, então não muda nesse sentido. Vai diminuir bem a chuva aqui no sul ou fica muito irregular. Tu passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas com pouco, nenhuma chuva e daqui a pouco dá uma semana de uma chuvarada. Eventos desse tipo vão acontecer até o final do ano
que é uma característica da laninha, a distribuição irregular da chuva. Então, para a safra de inverno, aqui no centro-sul, o pessoal agora vai ter uma janela melhor para o plantio, vai começar a melhorar. No Paraná, o problema é a falta de chuva, principalmente o norte do Paraná, Mato Grosso e São Paulo, a falta de chuva tem sido um problema, não tanto por agora, e sim porque o verão entregou para o inverno o solo já mais seco do que deveria. E na Santa Catarina e Rio Grande do Sul, essa diminuição da chuva agora em julho é benéfica de início. Por quê? Vai facilitar a retomada do plantio do trigo, cereais de inverno, melhorar a condição das hortas comerciais, transplante de fumo, enfim, dá uma melhorada geral. E esse frio que chegou agora também vai dar uma freada nas plantas de clima temperado que estava ameaçando brotar. Inclusive, nessa semana, como vai fazer muito frio, o pessoal tem que monitorar aqueles pomares que forem mais precoces, alguns já responderam ao calor, então tem que monitorar para fazer o combate à geada. Também a parte de hortas comerciais, na parte da cebola, o pessoal tem que começar a planejar a variedade correta para enfrentar problemas lá na frente com uma primavera fria. Alho também, fazer uma vernalização mais eficiente para suprir um pouco a falta de frio, mas pode ter problemas com frio lá na frente e dar perfilhamento. Indo para o centro do Brasil, nesse período, nós vamos ter o quê? O pessoal que quer plantar mais cedo no Mato Grosso do Sul, vamos torcer que entre uma chuva assim um pouquinho inesperada entre a segunda parte de setembro e outubro, que possa dar um auxílio no plantio da safra de verão no sul do Mato Grosso do Sul e centro-sul de São Paulo. Há uma possibilidade de a gente ter algum evento, um ou mais eventos de chuva que possam dar uma surpresa no entre o final de agosto, setembro ou começo de outubro. Aqui no sul também, pode ser que outubro não seja tão ruim. No centro-oeste, a chuva começa a vir mais cedo, entre o final de agosto e setembro, uma outra chuva, não para plantar, só para dizer que está aparecendo. Começa a melhorar lentamente na Amazônia também a chuva. No Matopiba, pode ser que tenha alguma pancada ou perdida já entre o final de agosto e setembro, oeste da Bahia, essa região. A área de Irecê, o pessoal toda hora pergunta quando é que vai vir a chuva. As primeiras chuvas tendem a aparecer entre final de setembro, outubro, e talvez chuva plantadeira, provavelmente no finalzinho de outubro para novembro. A chuva antecipa um pouco a entrada na região de Irecê. Na área do São Paulo, também nós vamos ter o quê? Condições de chuvas começando a aparecer um pouco mais cedo, a partir talvez ali de setembro, outubro, no norte paulista, começa a vir um pouco mais cedo do que um ano normal. Minas Gerais também, a área do café, pode ter uma outra chuva entre agosto e setembro. Torcer para que não seja muito intensa para não enganar o café. Daqui a pouco dá uma semana de chuva forte no meio de agosto e depois passa 3 semanas sem chover. Aí o café entra em floração e depois que precisa da água não tem. Tem que ficar atento nesse sentido. Aqui nós já estamos com a laninha bem formada em setembro, outubro, novembro, forte. Tem um pontinho aqui de 2 a 3, uma área grande de 1 a 2. E também aqui outubro, novembro, dezembro, também intensificou um pouquinho de 2 a 3. Continua indicando uma laninha forte, final do inverno, primavera, começo de verão. Segundo semestre, bem definido aqui, e aqui diminuiu o aquecimento e aqui ficou de normal a frio. Ela está começando a ficar uma laninha clássica. Então, nessa primavera, chuva abaixo, bem irregular. Eu acho que mais na tecla da palavra irregularidade. Episódios de frio forte durante a segunda parte do inverno e a primavera, o que vai deixar uma primavera mais fria. Isso pode atrapalhar cebola, alho, atrapalhar o plantio da safra de verão aqui no sul, pode estar com o solo ainda muito frio, geada tardia entre agosto, setembro, outubro, nas áreas intermediárias e nas áreas mais altas, outubro e novembro. E aqui na nossa região, que é a região mais fria, até mesmo em dezembro. Então pode atrapalhar a florada, o trabalho das abelhas, também a parte vamos dizer assim, de polinização, ou quase o trabalho das abelhas, e a parte da geada tardia em si. Então, a partir de julho, segunda metade de julho, as variedades precoces. As variedades iniciais, agosto. As variedades tardias, final de agosto, setembro. Então, o pessoal tem que rever para ver se está tudo ok a parte de combate à geada. Já esse final de semana já vai ser um teste para isso. A parte dos cereais de inverno, tanto faz quem plantou cedo, meio ou tarde. Vai ter problema entre agosto e setembro com risco de geada fora de época. Nos locais mais frios, entre até outubro não dá para descartar. Em compensação,
se conseguir passar esse risco, vai ter um período melhor para a colheita em novembro. Centro do Brasil, a chuva começa a vir gradativamente mais cedo e vai ser um ano, tudo indica, diferente do que foi ano passado, que teve muita irregularidade. Esse ano, o Mato Grosso, Tocantins, o Mato Piba em geral, o Rondônia, sul do Amazonas, Pará, terá uma situação melhor de chuva. A chuva começa a chegar mais cedo e com mais intensidade na Amazônia e fica muito irregular no sul, que é a característica da laninha. O centro-oeste e o sudeste, São Paulo, Minas, Espírito Santo, Rio, fica naquele sanduíche. O Rio de Janeiro vai ter períodos em que a chuva vem com mais intensidade, dá um período de veranico. Ali na região do Espírito Santo está indicando uma situação boa. O leste do Nordeste vai ter um período de chuva bom, com chuva talvez em alguns momentos até exageradas, tem que ficar atento à região de Salvador, Aracaju, Maceió, até Natal. O norte da região está entrando agora no período seco normal. Ali pode ser que a chuva comece a aparecer já em dezembro, janeiro, a pré-temporada de chuva um pouquinho melhor, e depois vai melhorando a partir de fevereiro para frente. A região do Mato Piba, sul do Maranhão, Piauí, a Bahia, Tocantins e o pedacinho de Goiás, também tem que ficar bem atento, que pode começar cedo a chuva e dar algum veranico, pegando a região de Irecê também, entre ali dezembro, janeiro, fevereiro, um outro veranico curto. No geral, a temporada de chuva na maior parte do Nordeste deve ser boa, com exageros agora na costa leste, que é o período agora de chuvoso, que pode se estender até um pouquinho mais, e de repente avançando até ali agosto, setembro, em algumas áreas, que pode ajudar o pessoal para quem plantou um pouquinho mais tarde. E no interior do Nordeste começa a vir a chuva mais cedo, que é o Mato Piba, ali entre setembro e outubro. Aqui nós temos aqui, ó, laninha já forte em novembro, dezembro, continua forte a laninha, bem clássica, e quando chega dezembro, janeiro, fevereiro, auge de verão, continua com laninha moderada forte também. Então, ela vai começar agora no trimestre julho, agosto, setembro, e vai até o final do verão e o próximo outono. É uma laninha que nem foi o aninho, curto e grosso, uma laninha curta e grossa. Vamos torcer que o verão não seja tão ruim aqui no Rio Grande do Sul. Aqui pode ser que tenha problemas durante o verão com a chuva muito irregular. Santa Catarina e Paraná dá talvez um alívio, algum frio meio doido também no verão, o que vai ser bom para a fruta. Verão com madrugadas frias e tardes quentes é excelente para a fruta em termos de coloração e sabor. No centro do Brasil, Mato Piba e Sudeste, a tendência é um andamento normal na safra de verão esse ano. Vai ter provavelmente mais chuva com mais regularidade do que teve com El Niño. Não dá para descartar um ou outro período de pouca chuva, que é comum acontecer. E na região amazônica, as chuvas tendem a ser mais acima do normal, deixando os rios com uma situação melhor de navegabilidade, seja para escoar ou receber produtos. Aqui não mudou muito da outra passada, foi atualizado, mas o mapa ficou em branco, então não tem muito a comentar aqui. Nessa parte aqui, ó, nós temos o quê? Ele melhorou um pouquinho, intensificou um pouquinho de nada em julho, mantém em agosto, ganha força em setembro, outubro, novembro, dezembro, ganhou um pouquinho de força e diminuiu aqui, ó, vai enfraquecendo em março. Aqui a água quente está começando a dar sinais de que ela vai avançar aqui em primeiro em profundidade para mais tarde subir. Então continua aquela situação. Começa agora nesse segundo semestre de 2024 a laninha, vai até o primeiro semestre de 2025. O segundo semestre pode ficar entre neutralidade ou um projeto de El Niño. Isso a gente só vai ter alguma ideia lá por dezembro, janeiro. E aqui no último trimestre, ó, janeiro, fevereiro, março, ainda tem uma laninha moderada, forte, mas mais para moderada, está começando a dar sinais de que está indo embora. Então acredito que quando chegar o trimestre, fevereiro, março e abril, a gente já vai ter uma configuração um pouquinho diferente, e o trimestre, março, abril, maio, provavelmente já vai estar mais para neutro. Então torcer que São Pedro judia o menos possível da gente. Acompanhe o nosso canal, a gente vai atualizando 2 vezes por semana, e também os outros vídeos. E o frio que vem vindo agora. Lembrando, pessoal, quem está vindo aqui para a Serra Catarinense nesse fim de semana e vai pernoitar de hoje para amanhã e de domingo para segunda, e o carro tiver com mais 2 anos de uso, coloque o anticongelante no radiador para evitar problema. Quem gosta de dirigir de madrugada, de hoje para domingo, pode ter formação de gelo nas rodovias. É muito comum. Observem as placas. Onde está escrito gelo na pista, reduz a velocidade, coloque numa marcha mais forte, segunda, terceira,
e vá com calma. Se o carro der uma balançada, eu sei que automaticamente vai pisar no freio, tente não fazer isso. Se fizer, o carro vai rodar e vai para onde ele quiser. Acidentes desse tipo sempre acontecem na nossa região, e até mesmo com os nativos, que apesar de saberem, ainda faz isso. Nosso médico uma vez fez isso, estava lá, esqueceu, pisou no freio, não deu outra, foi para o meio do mato. Sorte que não aconteceu nada. E já teve acidentes fatais de matarem pessoas por causa do gelo na pista. Muita atenção, não é brincadeira essas placas. Nós vamos ter temperaturas aqui no fim de semana de 5, 6, 7, 8, talvez até 9 negativos. Vai fazer muito frio, problemas de congelamento, problemas de formação de gelo na pista, congelamento em água em cano, maquinário agrícola, muito cuidado com os animais domésticos, não só aqui, como em várias partes do sul, que nós vamos ter temperaturas negativas generalizadas. Até geada em Floripa, pode acontecer no interior da ilha, alguns pontos da cidade, no litoral sul, enfim, várias cidades vão ter problemas com frio bem acentuado de hoje para amanhã e de domingo para segunda. Bastante atenção, acompanhe os nossos avisos aqui no Instagram e o do Peter também, da Climatea Ronaldo Coutinho.